Olá, queridos, bom dia para você. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical aqui na Congregação Presbiteriana em Jardim Marileia. Nós estamos felizes porque, queridos irmãos, mais um dia o Senhor nos deu, né? Alegremos-nos e regozijemo-nos no Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E você está aí, eu estou aqui, e nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Queridos irmãos, nós queremos aqui também dar as boas-vindas aos nossos irmãos da igreja sede que estão acompanhando a gente também nessa escola bíblica, né, devido às férias pastorais aí, né, do nosso reverendo Wagner. Que Deus abençoe sua vida, pastor, bom descanso. E nós estamos aqui recebendo os nossos irmãos da igreja sede. Que Deus abençoe, né, neste dia, onde é um dia importante para todos nós, né? O dia de nós exercermos a nossa cidadania, né? Então, como cristãos, como cidadãos que somos, nós precisamos aí escolher, pedir sabedoria a Deus, né? Pedir para que nós possamos escolher de forma correta, de forma sábia, aqueles que irão nos representar. Então hoje é o dia de você separar um tempo também do seu dia e votar, né, nos vereadores e no prefeito que você acha e acredita que é alguém que vai te representar. Então, querido irmão, que Deus abençoe a sua vida. Mas aqui estamos, né? Aqui estamos para aprender da palavra de Deus, porque o domingo não é um dia comum para nós cristãos. Domingo é o dia do Senhor, dia esse onde separamos para adorá-lo, para cultuá-lo e para aprendermos a palavra de Deus. Então, essa é a escola mais importante da vida. Não teremos uma festa de formatura, mas certamente, queridos irmãos, a comemoração será eterna, será na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, eu te convido, né, a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essa é a nossa leitura base. Queridos, você que está aí acompanhando talvez pela primeira vez, nós estamos estudando essa revista que se chama Examinai as Escrituras. Então, nós estamos aí nesse período de quarentena estudando essa revista que tem sido, querido, muito bom para todos nós. Nós já estudamos alguns temas importantes, né, sobre como se Deus fez se conhecer. Quem escreveu a Bíblia, como interpretar a Bíblia, fala sobre a unidade da Bíblia, como se deve ler a Bíblia, como a Bíblia é importante para nós, os símbolos da Bíblia, as dificuldades na Bíblia. Então tudo isso nós já aprendemos com essa revista, onde você está vendo aí na sua tela, e hoje nós vamos estudar a lição de número 12, tá bom? Na revista, queridos, parece que houve um erro de digitação, está no número 13, inclusive, né, aqueles que participam aí do nosso grupo de WhatsApp da congregação, a gente manda o material digital para que você possa acompanhar, né, e a Gisele, que é a nossa secretária, corrigiu lá. Então, é a lição de número 12, meu tempo diário com a Bíblia. Olha que tema lindo e abençoado para a gente meditar nesta manhã. Então, primeiramente eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar ao Senhor, pedindo direção, pedindo entendimento, que o Espírito Santo possa trabalhar no meu, no seu, no nosso coração, onde estaremos aqui estudando a palavra de Deus, que tem como tema o meu tempo diário com as sagradas palavras, com as sagradas escrituras. Então feche os seus olhos e peça a direção dos altos céus. Pede que o Espírito Santo venha iluminar o teu coração, a tua mente, para que você realmente possa aprender da palavra do Senhor nesta manhã. Jesus, Pai amado, Pai querido, nós aqui estamos nesta manhã de domingo para
aprender mais da tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de abrir a sua santa e poderosa palavra e através da internet, através da televisão, através do celular, nós podemos nos conectar, ó Pai, na certeza que é o Espírito Santo que vai conduzindo todas as coisas, que nada neste momento venha tirar a nossa concentração, que possamos, ó Deus, juntos aqui, congregação, igreja sede, os nossos irmãos que estão conosco, que todos possamos estar conectados, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que o teu Espírito aplique em nós a tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração que fazemos, que nada que venha tirar a nossa concentração, ó Deus, que tudo que venha ser edificado, ó Pai, que o Senhor venha assim nos abençoar. Pedimos a sua direção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Então, que nada venha tirar sua concentração agora e que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Então, o nosso texto base é Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha, queridos irmãos, nós acabamos de ler, um trecho da palavra de Deus, onde o povo de Israel, onde vivenciaram aí, a libertação da escravidão, tudo que Deus fez por eles. Então, quando chega em Deuteronômio, diz a palavra de Deus que os pais, eles deveriam inculcar na cabeça dos seus filhos tudo aquilo que Deus fizera para aquele povo. Deus levantou Moisés, Deus levantou homens de Deus para libertar o povo, para ir para um outro lugar. Só que aquele povo não poderia esquecer tudo aquilo que Deus fez. Então, essas palavras de vida, essas palavras de libertação, essas palavras de salvação deveriam ser passado de geração por geração. Queridos irmãos, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus continua sendo eficaz para nós. Nós ouvimos aí, algumas semanas atrás, líderes religiosos falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque, como diz certa vez um teólogo, se eu não me engano, Billy Graham, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Então a Bíblia para nós é a nossa única regra de fé e prática. Certa vez o grande pregador Jonathan Edwards disse que a Bíblia é o livro que deve ser o nosso pão diário. E a frase que ele usa é o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Queridos irmãos, é verdade. A palavra de Deus, ela confronta o homem, por isso que o próprio texto bíblico vai nos dizer que nós precisamos inculcar para os nossos filhos as palavras de vida eterna. A Bíblia é o livro mais vendido, você tem noção do que é isso? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Muitos acham que a Bíblia não é relevante para a vida. Alguns, queridos irmãos, eles deixam de lado as Escrituras porque dizem que esse livro é ultrapassado. Mas quem verdadeiramente tem a Bíblia como o seu pão diário, esses crescem espiritualmente. Cada vez que nós lemos a Bíblia, mais nós ficamos extasiados, mais nós ficamos apaixonados, porque parece que as letras, elas saem do livro e vai trazendo para nós vida, respostas, alívio.
Quando você pega o Salmo de número 46, vai dizer: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então note que quando nós lemos as Escrituras, quando nós temos as palavras de vida sobre nós, os versículos, as palavras saltam. E quando nós passamos pelas situações adversas no mundo, essas palavras trazem conforto, força, vigor, descanso. Então, entenda que o que nós vamos tratar nesta manhã é como se você levantasse, você precisasse tomar o seu café da manhã, o seu pão. Você não consegue viver sem comer. Nós precisamos comer. Nós precisamos nos alimentar. E hoje nós vamos tratar a Bíblia como o alimento espiritual na vida do ser humano. O estudo da Bíblia, querido, é obrigatório para todo cristão, porque a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia para nós é o alimento espiritual, por isso que nós somos conhecidos como o povo do livro. Nós temos princípios e valores na Bíblia que são inegociáveis. A Bíblia para nós não contém a palavra de Deus. A Bíblia para nós é a palavra de Deus, é a palavra revelada. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. E qual é o alvo aqui da nossa lição? Qual é o alvo aqui para nós? Primeiramente, reconhecer que a prática devocional é preciosa. Reconhecer que nós precisamos dar valor àquilo que temos. E hoje nós temos a Bíblia de várias formas, né? Várias versões. Tem versões para jovens, tem versões em outras línguas, né? Nós temos aplicativos pelo telefone, pelo celular. Você carrega a Bíblia para onde você quiser. Antigamente não, você tinha que carregar a Bíblia, né, debaixo do braço, na bolsa. Não, hoje no seu celular você tem a Bíblia, a preciosidade da vida, que é a Bíblia, que são as sagradas letras. Em segundo, sentir, ou seja, ansiar pelo momento devocional. Não deve ser algo pesado. A Bíblia deve ser algo onde você para tudo e você está ouvindo o próprio Deus falando com você. E esforçar-se para manter na agenda prática o momento devocional. Então, esse é o alvo da nossa lição. Esse é o alvo da nossa lição. Aí, nós temos aqui uma aplicação para nós, né? Eu já falei sobre essa frase de Jonathan Edwards, né? E agora, o autor, ele traz uma pergunta para nós. E você? Lê e estuda a Bíblia diariamente? Ou faz parte da maioria das pessoas? Pode passar, Wellington, aqui? Olha só. Você lê e estuda a Bíblia diariamente? Ou faz parte da maioria das pessoas que não tem tempo, nem interessa pelo estudo bíblico? Que tal avaliar seus hábitos de leitura? Então, queridos irmãos, nós aqui vamos aprender sobre a palavra de Deus. Por quê? As Escrituras são essenciais, em primeiro lugar, para o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, vai dizer isso. A palavra de Deus é essencial para a nossa maturidade. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 e 14. Depois você pode pegar esses versos e ler. Em terceiro lugar, a Bíblia é essencial para a eficácia da nossa vida. Então veja que é importante para o nosso crescimento, para a nossa maturidade e para o nosso eficaz em nossas vidas. Então, queridos irmãos, você lê a Bíblia? A pergunta é: você lê a Bíblia diariamente ou de vez em quando? Você lê a Bíblia raramente. Você não lê a Bíblia? Faço uma pergunta para você. Se você não lê, por que você não lê? Eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida. Por que você não lê? Ela talvez não é relevante para você. Você tem dúvidas sobre a veracidade da Bíblia.
A Bíblia é confusa de ler, é difícil de ler, ou você não tem tempo? Então vai pensando aí nessas perguntas que eu estou fazendo e vai fazendo uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu tempo com Deus. Quando você então lê a Bíblia, quanto tempo você usa? 5 minutos? 10 minutos? Ah, Diogo, eu leio 30 minutos. Olha, parabéns para você. Já conheci pessoas que leem porque estão vivas, né? 4 horas por dia. Pensa. Eu estava lendo um livro esses dias, e eu não me lembro o nome do livro, só que o livro estava falando sobre um homem que estava conversando com um ateu. E ele disse o seguinte: olha, se eu cresce em um Deus, olha, um ateu o que disse, hein? Se eu cresce em um Deus que me desse um livro para viver como regra de fé e prática, eu não passaria nem um dia sequer sem ler pelo menos 2 horas. Um ateu disse: se eu cresce em um Deus que tivesse dado para a gente que crê nesse Deus um livro como única regra de fé e prática, eu não passaria nem um dia sem ler a palavra de Deus. Queridos irmãos, se todos na sua igreja, se todos que frequentam a igreja valorizasse a Bíblia, lesse a Bíblia, vivesse a Bíblia, nós teríamos aqui um exército, porque pensa na quantidade de cristãos que existe no Brasil. Vamos pensar no Brasil. Imagine se 70%, vamos colocar 70%, ser otimista, lessem a Bíblia e vivessem a Bíblia. Imagina como seria a nossa nação. Ah, queridos irmãos, é isso que nós vamos tratar aqui nesta manhã, sobre o nosso tempo com Deus, né? Eu disse aí, você lê a Bíblia. Aí em segundo lugar, se você lê por quanto tempo? Em terceiro lugar, né? Se todos na sua igreja tivessem o mesmo interesse que você tem pela Bíblia, como seria essa pessoa? Espiritual, carnal, fraca, forte? Então, é para a gente pensar. Salmo 119, versículo 97, se você puder, abra, porque esse texto é importante. Salmo de número 119, no seu versículo 97, ele diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A leitura diária da Bíblia está para a vida espiritual como alimento diário. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter no nível certo de energia, a alma precisa regularmente da palavra para a reposição das energias espirituais. Certa vez eu conversando, com a igreja, eu estava conversando e batendo um papo com a igreja. Eu perguntei o seguinte: olha, vocês lembram do sermão de 3 meses atrás que eu preguei aqui na igreja? Ah, vocês lembram do sermão do mês passado? Sobre qual texto eu li? Qual foi as aplicações? E a igreja não soube me responder. E eu perguntei o seguinte para eles: vocês lembram o que vocês comeram 3 meses atrás? Vocês lembram o que vocês comeram há 1 mês atrás? As pessoas disseram: não, eu não me lembro. Mas foram o alimento daqueles 3 meses atrás, do mês passado, que te trouxe energia para você viver, trabalhar, estudar, realizar suas atividades. Da mesma forma que sermões, palavras que você ouve, palavras que você lê na Bíblia, talvez você não vai lembrar de algumas mensagens, sermões antigas.
Mas você sabe que foram aquelas palavras que manteram você de pé na sua vida. Então, queridos irmãos, a gente às vezes não precisa lembrar, mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela sempre nos alimenta espiritualmente. Porque se eu estou aqui, e nós passamos por várias situações em nossas vidas, mas se não for o alimento, a palavra de Deus que nos dá força, nos dá esperança, nós não estaríamos aqui. Quantas e quantas coisas você já viveu, e se não fosse a palavra de Deus, as pregações dos domingos, onde você ouve o seu pastor falar todo domingo, talvez você não vai lembrar o sermão, mas você sabe que aquela palavra falou o teu coração naquele momento. De alguma forma, houve mudanças, houve conforto, houve transformação, houve alívio. Então, a palavra de Deus é o nosso alimento. Para o crente, a hora devocional, a hora de ouvir a mensagem, é a hora que você para tudo, para ouvir a palavra de Deus. Porque essa é a parte mais importante do seu dia. Quando você escuta a exposição da palavra, quando você tem o seu momento diário com Deus, as suas devocionais, é um momento onde você está se alimentando espiritualmente. O sábio Salomão recomenda que busquemos conhecer a Deus como quem busca um tesouro escondido. Olha isso, Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele vai dizer que nós precisamos como se fosse o tesouro mais precioso, e realmente é. Queridos irmãos, existem regras preciosas que nos auxilia na prática dos estudos bíblicos. E agora nós vamos ver algumas regras, algumas ponderações, onde nós precisamos pensar. Então, queridos irmãos, o livro sagrado para nós, ele deve ocupar a prioridade em nossas vidas. Um tempo e um lugar habitual. É preciso que tenhamos uma hora certa, um ambiente adequado. Qual é o seu lugar onde você tem paz na sua casa? Eu tenho o meu lugar. Lá na minha casa, no meu escritório. Lá é o lugar onde eu fecho as portas, né? Fecho a janela. E é ali que eu preparo as minhas mensagens, os meus estudos. É ali o meu momento com Deus. Ali nada deve ocupar a minha mente. Ali, às vezes, quando eu choro, quando eu peço perdão pelos meus pecados. E é bom a gente ter um lugar como esse em nossa casa, sabia? Talvez você tenha muitos filhos, né? Filhos pequenos, mas prepare um lugar, separe um lugar. Esteja em um lugar onde você tenha momentos com Deus. Pode ser uma manhã, uma tarde, uma noite, mas escolha, isso vai fazer bem para você, sabia? Escolha um momento do seu dia, onde naquele momento é o seu momento com Deus, e nada e ninguém vai te atrapalhar. Minha avó tem 96 anos de idade. A primeira coisa, quando ela acorda, ela se ajoelha e ora. E se você chegar lá no quarto dela, e se você chamá-la, você vai ser chamado a atenção. Porque é o momento dela com o seu Deus. E ela fica ali, queridos, muito tempo orando a Deus. Eu fico às vezes pensando, né? Ela com 96 anos. E eu jovem. Mas uma senhora se ajoelha diante do seu Deus e fica ali tendo seu momento, orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pela igreja.
Às vezes, nós com essa correria de correr atrás do trabalho, faculdade, filho, nós não temos essa prioridade. Queridos irmãos, a oração é o momento mais importante. A leitura da palavra é o momento mais importante do nosso dia. E não existe, como a gente separar oração e leitura e palavra de Deus, porque essas coisas andam junto. Quando você está lendo, você está meditando, você está refletindo, você está se relacionando com o seu Deus. Então, queridos irmãos, deve ser um lugar silencioso e tranquilo, deve ser um lugar de paz, deve ser um lugar observado diariamente. Então veja o que o autor da revista traz para nós aqui. Jesus abriu um espaço na sua agenda para estar com o Pai. Aí temos alguns versículos, Mateus 14:23, Marcos 1:35, Lucas 5:16. Se Jesus é o nosso exemplo. Jesus às vezes falava: olha, eu vou parar tudo aqui que eu vou para o monte orar. Monte é coisa de crente, irmãos. Lugar secreto. Lugar secreto, pode ser o seu quarto, não estou dizendo que precisa ser um monte, não. Não é o lugar que vai definir o seu momento com Deus, mas é onde está o seu coração. Se é o seu quarto, que quando você fecha e você fala com o Pai que te vê em secreto, te ouve, beleza, ali é onde você vai ter o seu momento com Deus. Jesus chama os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar. Chama eles para ir com ele. E quando chega lá, ele vai lá para dentro e ora sozinho com o seu Deus. Ele fala: Pai, chegou o momento onde eu estarei levando todo o pecado da humanidade sobre mim. Me dê força, me dê auxílio. Ah, Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus ali como homem, ele se coloca diante do seu Deus e diz: mas Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Se o próprio Filho do homem, se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, orava a Deus, quem dirá de nós, irmãos? Quem dirá nós? Homens falhos e pecadores. Veja quão é importante a oração. Então, queridos irmãos, nós precisamos viver a Bíblia, mas ela deve estar aberta. A Bíblia, ela não foi fabricada, escrita para ficar fechada. Nós devemos ler a Bíblia e nos debruçar sobre ela, porque Deus fala conosco por meio da Bíblia. O tempo devocional deve ser iniciado sempre com orações, pedindo o auxílio ao Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela fala por si só. E é o único livro que nós não lemos sozinhos, porque quando nós lemos, o Espírito Santo está trabalhando. Por isso que eu falei que a oração e a palavra de Deus andam juntos. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Veja a oração e a leitura da palavra. O evangelista João diz que o Espírito Santo, o Consolador, é que nos ensinará e nos fará lembrar dos ensinamentos do Mestre. Deve-se dar preferência à profundidade ao invés de quantidade. Veja o que Isaías, versículo 10, no seu capítulo 28, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco dali, profundidade. É ler a palavra de Deus, regra de fé e prática, o nosso manual da vida. Então, queridos irmãos, a Bíblia aberta sobre o móvel não tem nenhum poder, mas quando ela é lida,
quando ela é observada, quando ela é interpretada, quando ela é aplicada, aí sim, ela vai fazer a diferença. Então, queridos irmãos, em terceiro lugar, um coração pronto para ouvir. A palavra de Deus deve ser ouvida. A atitude de ouvir a voz de Deus é a mais nobre de todas as atitudes em que alguém possa se colocar. Temos alguns versículos aí. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus através das palavras. Como anda a sua capacidade de ouvir? Jesus nos lembra que não basta ter ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palavras podem entrar e sair por aqui, mas quem tem ouvidos espirituais, ouçam o que o Senhor está falando. Nós devemos ouvir a voz de Deus, e as ovelhas conhecem a voz do seu supremo pastor. E são essas palavras que vai fazer mais grande diferença na sua vida. Queridos irmãos, em quarto lugar, um coração pronto para obedecer. Tiago vai dizer isso para nós, né? Tiago vai dizer: não seja apenas ouvintes da palavra de Deus, pode passar, mas que sejamos praticantes. Não seja apenas ouvinte, porque você pode ouvir sermãos após sermãos, domingo após domingo, mas essas palavras precisam ter aplicações nas suas vidas. Não sejam somente ouvintes da palavra. Para um estudante da Bíblia é preciso praticá-la. O maior conhecimento das Escrituras só terá valor se o crente praticar. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, queridos irmãos, aplicação, não somente ler, mas viva a Bíblia. Seja uma carta de Deus para a vida de pessoas. Que as pessoas possam ver em você não apenas aquilo que você prega ou aquilo que você apenas lê, mas viva aquilo que você prega, aquilo que você lê. Viva aquilo que você crê. Então, queridos irmãos, o livro agora para o meu lar. Nós falamos aqui no ponto 1, o livro para a minha vida. E agora nós vamos passar para o ponto 2 da nossa revista, que fala sobre o livro para o meu lar. É o texto de Deuteronômio que acabamos de ler, né? Lemos no início, que fala sobre inculcar sobre a vida das nossas crianças a palavra de Deus. O estudo da Bíblia em família constitui ocasião certa para a edificação espiritual de seus membros e para o fortalecimento dos laços familiares. Ele contribui de modo decisivo para uma sólida formação moral e espiritual de cada membro da família. Então, queridos irmãos, o texto de Deuteronômio fala sobre os israelitas que tinham os mandamentos de Deus. E as palavras de Deus precisavam passar por gerações a gerações. E hoje, queridos irmãos, infelizmente nós estamos vivenciando um tempo onde os pais estão muito mais preocupados com a profissão dos seus filhos. Colocam os seus filhos na aula de natação, na aula de inglês, de espanhol, de jiu-jitsu, de balé, de tudo. Mas não ensinam aos seus filhos as sagradas palavras de Deus. E hoje nós precisamos falar para os nossos filhos quem foi Jesus, o que Jesus fez por nós. Deuteronômio está contando sobre a vida de um povo que precisava crescer,
E os pais estavam sendo confrontados a ensinar o que Deus fez pelo povo. E hoje, no Novo Testamento, debaixo da graça de Deus, nós temos aqui aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez, morreu e pagou os nossos pecados. Jesus disse que iria voltar para buscar o seu povo. Então, hoje, a maior herança que você pode dar para os seus filhos é essa: ensinar a palavra de Deus. Ensine para o seu filho quem foi Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é aquele que salvou o seu povo, os eleitos, a igreja do Senhor. Filho, as palavras de Deus salvam. Filho, Jesus é o Senhor. Filho, se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. E esse filho, a receber essa palavra, passa para os seus filhos, e os seus filhos para os seus filhos. Então é isso, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é o melhor videogame, o melhor celular, não, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai mudar a vida do seu filho, o caráter do seu filho, o modo de viver do seu filho. Por quê? Porque você ensinou a ele as palavras de vida eterna, você ensinou para ele quem é Jesus, você ensinou para ele o evangelho, as boas novas de salvação. Por isso que o estudo em família é importante, o culto doméstico é importante. É tempo hoje de você, na hora do almoço ou na hora do jantar, para tudo, orar a Deus, ler a Bíblia com os seus filhos, fazer o seu culto doméstico antes de dormir. Da mesma maneira que você tem o compromisso de levar o seu filho, trazer o seu filho da escola, você tem o compromisso de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. O mesmo compromisso que você tem de ir trabalhar, você tem o compromisso de ir para a igreja com o seu filho, ensinando o seguinte: filho, eu trabalho de segunda a sexta para trazer o alimento físico para nós, mas domingo é o dia do Senhor, onde nós iremos juntos para a casa do Senhor, para sermos alimentados espiritualmente. E o seu filho vai ver você como um exemplo, como um homem de Deus, que tem um compromisso com o seu Deus, que tem temor ao seu Deus, que tem obediência ao seu Deus. Não deixe que o ritmo acelerado, meu irmão, pai e mãe, faça você não realizar os cultos. Cuidado, a família é o nosso maior patrimônio. Você pode receber todos os diplomas, todas as promoções, mas nenhuma dessas promoções podem ser comparado com o fracasso familiar, porque a família é o nosso maior patrimônio. Você pai, você mãe, você tem o dever de ensinar o seu filho, mesmo que quando ele cresça, ele não siga as palavras de vida, mas faça a tua parte. Você ensinou, você exortou, você o doutrinou. Então é isso. A Bíblia é o livro do seu lar. A Bíblia é a regra de fé e prática do seu lar. Meus irmãos queridos, nós estamos falando aqui de algo precioso demais. Não podemos afirmar que o culto doméstico resolverá todos os problemas do lar, mas pode ter certeza que quando uma família se reúne para estudar a palavra de Deus, todos receberão sem medida as bênçãos do Senhor. O autor da revista vai trazer aqui, né, que Deus chamou o varão, né, o chefe da casa, para ser o sacerdote da família. Sim, a Bíblia diz isso, que o homem é o sacerdote do seu lar. Esse sacerdote tem duas funções: apresentar Deus aos filhos por meio da palavra e apresentar os filhos a Deus por meio da oração. A melhor ocasião para se fazer isso é no culto doméstico. E Deus deu ao homem, o cabeça do lar, essa missão. Pai, que responsabilidade. Chefe de família, que responsabilidade. É você que deve chegar e falar: filho, desliga a televisão, YouTube, o telefone, acabou. Momento de falar com Deus. Filho, venha cá, vamos orar.
Esposa, vamos orar juntos. Acabou isso, irmãos. Infelizmente, isso tem declinado. Eu lembro que na minha casa a gente fazia os cultos domésticos. E meu pai, ele não sabia ler nem escrever, mas ele tinha temor a Deus. Ele reunia eu, meus irmãos, minha mãe, e vamos falar com Deus. Minha mãe lia a palavra, e a gente ali cultuava a Deus, adorava a Deus, falávamos como foi o nosso dia. Queridos, isso não pode acabar. Faça isso. Se você nunca fez isso, faça isso. Comece a fazer isso na sua casa. Que a sua vida, que a vida familiar seja um culto diário. O estudo da palavra de Deus certamente vai fazer diferença na vida dessa família. Essa família será abençoada. Porque ali existe uma família que ama a Deus. Ali existe uma família que lê a palavra de Deus. Ali existe uma família que ora a Deus. Ali existe uma família que teme a Deus. Irmãos queridos, por mais inseguro que esse mundo seja, nós estamos seguros quando nós colocamos as nossas vidas e as nossas famílias nas mãos de Deus. Nesse mundo tão cruel, nesse mundo de tantas incertezas, nesse mundo onde jaz o maligno, proteja a sua família, ensinando a Bíblia, ensinando as Escrituras. Então, queridos irmãos, nós estamos chegando já na conclusão do nosso estudo de hoje. Hoje o estudo foi bem rápido, né? Porque é um assunto que fala muito aos nossos corações, mas é um assunto que deveria ser algo normal para o cristão, né? O tema da nossa lição é o nosso alimento, o nosso pão diário, o nosso tempo diário com Deus. Muitos crentes não recebem todas as bênçãos da vida cristã porque não se aplicam à palavra de Deus. E por isso desconhecem a vontade e o plano do Senhor para a sua vida. Nós falamos aqui na última quinta-feira sobre como entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nós falamos aqui da vontade decretiva e da vontade revelada. Existem dois tipos de vontades de Deus para as nossas vidas, né? Existe a vontade decretiva, ou seja, tudo aquilo que Ele decretou. Deus não muda. O que Ele decretou não vai mudar. Deus decretou que Jesus nasceria de uma virgem, e aconteceu. Deus falou pelos seus profetas que viria o Messias, e veio o Messias. Deus falou que Jesus morreria e ressuscitaria no terceiro dia, decretou e aconteceu. Deus decretou que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, isso vai acontecer. Então, são as vontades decretivas que a Bíblia nos ensina. E existe a vontade perceptiva ou vontade revelada, ou seja, através da palavra de Deus, Ele nos ensina como devemos viver. Na palavra de Deus existem vontades de Deus para nós. Claro que talvez não existem, respostas pontuais sobre uma decisão, mas nós temos vontades reveladas sobre Deus. Nós temos palavras que é o que Deus quer para nós, que é amar uns aos outros, que é honrar pai e mãe, como decidir sobre situações. A Bíblia nos ensina, mesmo que nós não tenhamos uma resposta direta, nós temos princípios e valores do que é pecado, o que não é pecado.
Então veja que a Bíblia de Deus é uma riqueza espiritual. Nós temos a vontade decretiva de Deus e nós temos a vontade revelada. A vontade revelada. E Deus quer que o crente viva pela palavra, diariamente, a cada momento. Sua vida tem que ser alimentada e sustentada pela palavra. Suas atividades diárias têm que ser orientadas pela palavra. E é através da palavra que nós vamos ter o caráter de um verdadeiro e genuíno cristão. Pergunta para você: como você tem vivido? Como tem sido o seu hábito de leitura diária? Nós passamos essa manhã aqui falando sobre justamente isso. E a minha oração, querido, é que você tenha esse livro como uma preciosidade. Que esse livro possa moldar, transformar, te dar força em tempos de situações difíceis. Que esse livro possa ser o seu pão diário. Leia a Bíblia, mesmo que alguns versículos sejam difíceis, continue lendo e orando, pedindo: Deus, me dê graça para que eu possa entender tão somente a tua vontade. Deus, me ajude a entender aquilo que as palavras estão dizendo aqui. Deus, me ajude. E lembre-se que a palavra de Deus, queridos, ela é a revelação de Deus. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, e devemos ler o Antigo Testamento na ótica do Novo Testamento, pedindo direção a Deus. Mas saiba que se você quer ser um homem bíblico, se você quer ser um homem que tem base e estrutura para vencer as adversidades, quanto mais você lê, mais forte você vai ficar, porque quanto mais a gente tem esse livro como um alimento espiritual, nós estaremos firmes. Pode vir os temporais, podem vir as tempestades da vida, pode vir os ventos, mas aquele que está alicerçado na palavra, o homem bíblico, ele sempre é a maioria, porque os seus princípios, os seus valores, o seu caráter, ele está de acordo com aquilo que Deus revelou, quem ele era. E a Bíblia diz que eu sou filho amado, a Bíblia diz que eu devo perseverar, que a Bíblia diz que eu sou eleito pelo Senhor, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, a Bíblia diz que quando nós colocamos as nossas ansiedades diante dele, ele nos ajuda. Deus, ele traz, através dessas palavras, ele nos ensina a viver de forma digna do Evangelho. Como você tem vivido, meu irmão? Então, descubra na prática a bênção de uma vida devocional disciplinada. E eu quero te desafiar nesse momento, você da Congregação Presbiteriana em Jardim Marileia, você da Igreja Sede. Querido, eu quero te desafiar. Comece a partir de amanhã, vamos começar amanhã, segunda-feira, a ter o nosso momento devocional. Escolha um lugar, escolha um horário fixo, pare tudo e vai ler a palavra de Deus. Diogo, por qual livro eu começo, meu irmão querido? Se você ainda não tem uma maturidade, se você ainda não tem, você está começando a entender agora o Evangelho, começa pelos livros mais fáceis. João, leia o livro de João. Leia os evangelhos, o ministério de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus. Vai lendo, pedindo o Espírito Santo. Depois leia Romanos, que é uma carta doutrinária. Vai lendo depois as cartas de Paulo para a igreja de Corinto, de Éfeso. Vai lendo a palavra de Deus. Hoje você tem tantos meios, às vezes passa tanto tempo nas redes sociais.
Imagine se um terço desse tempo que você passa nas redes sociais, você se dedicasse à Bíblia. Certamente, queridos, você seria melhor, um cristão melhor, um cristão pronto para defender a fé, um cristão que tem versículos gravados na sua mente, decorados, porque quando vierem circunstâncias, esses versículos que você memorizou e entendeu, isso fará diferença. Porque quando vier a ansiedade, por exemplo, de alguma coisa, você vai lembrar que Jesus certa vez disse para os seus discípulos: não andeis ansiosos com coisa alguma. Veja as aves dos céus, os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu. Imagine vocês, imagem e semelhança do próprio Deus. Se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais Ele não cuidará de vocês. Ei, não andeis ansiosos, porque perto está o Senhor. Então que você viva isso. Não apenas carregue a Bíblia no seu celular, ou a Bíblia debaixo do braço. Não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, com o pastor Wagner, com o pastor Diogo, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. E certamente, meu querido irmão, quando você fizer isso e fazer da Bíblia realmente o seu livro diário, você vai ter uma vida fortificada pelo grande eu sou, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. Então, queridos irmãos, eu quero terminar esse tempo que nós passamos aqui. Nós vamos louvar a Deus. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco aí durante toda a manhã, né? Você que esteve aqui com a gente, aprendendo da palavra. Você pode comentar aqui no chat. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer, nós vamos responder, mesmo que a gente não responda na hora, mas a gente vai responder você. Mas que você realmente possa vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao teu coração. Feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. E vamos cantar, vamos louvar a Deus. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor falou conosco mais uma vez nesta manhã. Ó Deus, que nós possamos realmente ter a Bíblia como um tesouro, que esse tesouro possa fazer diferença em nossas vidas. Ó Deus, que nós tenhamos, ó Pai, momentos contigo durante os nossos dias, através da leitura, através da palavra, através da oração. Ó Deus, que o Senhor levante homens e mulheres, famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo, a terem os seus momentos, ó Pai, em família, fazendo os seus cultos domésticos, onde a família está sobre a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que tenhamos famílias fortes e saudáveis, mas sabemos, ó Deus, que uma família forte e saudável é uma família que lê a Bíblia, uma família que ora junto, porque assim nós vamos construir um edifício construído na rocha, não na areia, porque quando vêm as tempestades, as águas, se nós não estivermos edificados na rocha verdadeira que é o Senhor, nós vamos perecer, mas que o Senhor nos dê alicerce, e a palavra de Deus é o grande fundamento, ó Deus, da nossa fé. É onde o Senhor, através do Teu Espírito Santo, inspirou homens e mulheres a falar
aquilo que o Senhor desejaria para aqueles que o amasse. Então aqui, ó Deus, está o seu povo que te ama, mas que esse povo que te ama possa também estudar a Bíblia, possa tomar decisões segundo princípios e valores bíblicos, que a palavra possa ter a primazia em nossas vidas. Ó Deus, ó Senhor dos exércitos, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe o teu povo para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus, queridos irmãos, mais uma vez, finalizando assim a nossa escola bíblica dominical. E que você realmente esteja com essas palavras que nós conversamos aqui, nós falamos aqui, viu, não tá ligado? Louvemos ao Senhor, dizendo que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há, meu irmão, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença. Você
pode fazer sua inscrição para participar do culto à noite. Aí você está vendo aí, aqui ó, não, desse lado aqui, né? Aí, aqui ó, o QR Code, né? O que é QR Code? Você ligou a câmera do seu celular, você já vai aí colocar pertinho, né, desse código aí, nesse quadradinho aí, e você vai realizar o quê? A sua inscrição para o culto de logo mais. Nós temos apenas 30 vagas, ok? Hoje nós teremos batismo, estaremos recebendo novos membros, então sua participação com certeza vai ser de grande bênção, para juntos adorarmos ao nosso Senhor. Então, tá aqui ó, o QR Code para você aqui. Aproxime o seu celular e rapidinho, gente, vai abrir ali o link, você vai colocar o seu nome, quantas vagas, né? E você vai participar aí do nosso culto de louvor e adoração. Nosso irmão também vai colocar para você aí os dados bancários, para que você possa realizar os seus dízimos, né? As suas ofertas. Então, a igreja tenha realizado aí grandes obras sociais em nossa cidade, né? Realizamos na última semana o Dia Solidário, onde pessoas doavam roupas, né, aqueles que podiam doar, e aqueles que estavam precisando vinham buscar. Olha que bacana, olha que interessante, isso é igreja, né? Aqueles que podem, doam, aqueles que precisam, vêm e recebem, e assim a igreja tem caminhado. Já entregamos mais de 1.200 cestas básicas em famílias que foram afetadas pela pandemia em nossa cidade. Hoje entregamos aí, né, juntamente com nossa junta diaconal, móveis, aquilo que a gente recebeu aí para uma família que nós estamos assistindo no âncora. Nós construímos uma casa, nós batemos laje, né, com a ajuda de irmãos, né, com ajudas de várias pessoas, não somente da igreja, e hoje nós levamos aí cama, geladeira, fogão, nós levamos armário, pia, muita coisa, irmãos. Fizemos aqui 2 viagens nesta manhã, e então nós estamos aí felizes, porque Deus tem usado a sua igreja, Deus tem sido bom para conosco, e nós estamos realizando aí o trabalho que devemos fazer como igreja do Senhor, assistir os irmãos em suas necessidades, independente de resultados, independente se vão converter ou não. Esse é o resultado do Espírito Santo. O propósito da igreja, o objetivo da igreja é assistir, é pregar o evangelho, é educar, né, a sã doutrina. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela tua presença. Vocês, irmãos da sede que estão participando com a gente, obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês da congregação, que Deus vos abençoe. Espero vocês logo mais, às 19 horas, para juntos continuarmos cultuando e adorando o nome do nosso Senhor. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E não esqueça de fazer o seu papel como cidadão. Votar, mas vote consciente. Vote em pessoas que têm caráter, que têm virtudes, que têm princípios e valores daquilo que acabamos de aprender hoje. Deus abençoe.